Voltando a Brasília, com novas descobertas do caso Master, o Palácio do Planalto busca usar as recentes operações como estratégia contra os adversários políticos. André Anelli, mais uma vez aqui com a gente, o pré-candidato Flávio Bolsonaro estaria nessa lista, André? É o principal alvo dessa lista, viu, Tiago? O pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, tem sido alvo do governo federal, de integrantes aqui do Palácio do Planalto, principalmente ministros, no sentido de fazer com que haja algum tipo de ligação entre ele e o escândalo do Banco Master. Isso porque, nas últimas horas, conforme a gente vem noticiando ao longo da programação da Jovem Pan, a Polícia Federal, os órgãos de investigação apontaram que Ciro Nogueira teria recebido de 300 a 500 mil reais mensais, justamente para defender interesses de Daniel Worcaro e do Banco Master junto ao Congresso Nacional, a exemplo do projeto que aumentava o limite do Fundo Garantidor de Crédito de 250 mil para cerca de 1 milhão de reais. Nesse sentido, o ministro das Relações da Secretaria-Geral da Presidência da República, melhor dizendo, Guilherme Boulos, ele fez uma postagem nas últimas horas nas redes sociais, recuperando uma fala de Flávio Bolsonaro, que diz que Ciro Nogueira seria o vice ideal na chapa de candidatura à presidência da República. E aí, Guilherme Boulos ainda faz o comentário: precisa desenhar, entre aspas, lembrando então que ele tenta, de alguma forma, aliar esse escândalo do Banco Master agora também a Flávio Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nesse momento aparece como um dos favoritos na disputa presidencial. A gente destaca que até o momento o presidente Lula não deu declarações em relação a esse assunto e nem a possibilidade de vincular Flávio Bolsonaro ao escândalo do Banco Master, e a expectativa é que essa tarefa, por assim dizer, fique nesse momento para os ministros e também para os maiores aliados no Congresso Nacional. No entanto, a expectativa é que o presidente Lula se manifeste em relação a esse tema em alguma oportunidade que for perguntado, e aí não deve poupar então nenhum tipo de crítica ou tentativa de vincular essas questões ao principal adversário dele. Tiago. Pois é, os dois lados então, né, em relação ao caso Master. Até daqui a pouquinho, André, deixa eu chamar a Dora Kramer. Bom, agora há pouco a gente falava sobre o Centrão, a preocupação da própria campanha de Flávio Bolsonaro eventualmente, e agora o governo, se o governo for com muita sede ao pote, há algum perigo nisso, Dora Kramer? Tem que calibrar, porque há duas dimensões. Não pode ir com muita sede ao pote no Congresso, porque o governo ainda precisa do Congresso, ainda tem coisas importantes nessa, digamos assim, reta final de mandato do presidente Lula, e também tem as alianças, né, eleitorais. Agora, tem um jogo que é o chumbo trocado do palanque. Nesse chumbo trocado do palanque, meio que vale tudo e eles se reconhecem, entendeu? Um pouco tem uma hora que isso tem uma dimensão em que tudo é permitido, porque compreende-se que é do jogo. No momento, está ruim para o Flávio Bolsonaro, porque o Ciro Nogueira, a despeito de ter sido um aliado do presidente Lula lá atrás, participou do governo, recentemente teve conversas querendo se aproximar do Lula para viabilizar a candidatura dele ao Senado no Piauí, porque o mandato dele está acabando agora. A despeito disso, ele é do PP, ele é presidente do PP, é um partido aliado ao Flávio Bolsonaro. Então, no momento, a coisa fica ruim para esse espectro, né, político, mas com o andamento as coisas vão sendo reveladas, não tem jeito, a gente não pode imaginar que o Ciro Nogueira seja o único político envolvido nessa história. Claro que não é, né? Então, à medida em que as coisas forem surgindo, isso vai, como eu disse, eu acho que vai ter um reflexo ruim para os políticos de um modo geral. Isso se a coisa não chegar no judiciário, mas é uma história para bem mais adiante.